A igreja que sonhamos ser, e hoje abordando a experiência incomparável de que, como corpo de Cristo, congregamos-nos em koinonia. Você deve ter em suas mãos aí o nosso esboço de hoje, e eu confesso que quando eu tive a prova desse esboço nas minhas mãos, já estavam todos impressos e disse: eita, me empolguei com as lacunas dessa vez, né? Tem mais espaço em branco e vazio do que texto. É que a gente faz o texto principal e depois vai destacando aquelas palavras que serão para nós as mais importantes. E aparentemente tem muita coisa importante para falar hoje, não é? E de fato é um tema que empolga, é um tema que atrai, é um tema muito debatido, ao mesmo tempo em que é um tema desafiador. Pois falar de relacionamentos é algo que deve mexer lá dentro. Pois nós sabemos que não há nada mais complicado na vida do que se relacionar com outra pessoa. Hoje à noite, inclusive, eu estarei falando sobre relacionamento conjugal. O desafio do relacionamento entre homem e mulher. Eita, cabecinhas difíceis, né? Então vem à noite também para refletir. Talvez possamos rir um pouco com as nossas idiosincrasias. Gostou da palavra? De noite eu te explico o que é isso. Vem de noite para saber o que é idiosincrasia. Tá? Prometo que eu vou lembrar de definir esse termo para você. Mas venha, porque hoje gente difícil de se entender é homem e mulher. E hoje à noite a gente vai compartilhar sobre isso à luz da visão do mês, que é Famílias em Foco. Agora, porém, vamos focar o nosso entendimento e o nosso pensamento no tema igreja, que é a família. E por ser família, travamos relacionamentos. E o desafio que temos de nos relacionarmos segundo a vontade de Deus precisam estar baseados em alicerces fundamentais. Evidentemente é um assunto extremamente amplo falar de relacionamento e comunhão. Mas eu quero nesta manhã estabelecer ou reestabelecer os marcos da nossa convivência familiar, do nosso convívio em koinonia. Talvez você pense: puxa, mas o pastor está falando tanta coisa que eu já sei, que eu já conheço desde o primeiro domingo. Eu sei que igreja é corpo de Cristo, eu sei que igreja é povo de Deus, eu sei que igreja é morada do Espírito Santo. Hoje ele vai falar novamente sobre aspectos da koinonia que eu já conheço. Amados, nós estamos reafirmando a nossa fé. Nós estamos fincando um pouco mais a fundo os alicerces da nossa vida eclesiástica para prosseguir. Se você quer um prédio tão alto quanto você almeja, você precisa de alicerces muito bem estabelecidos e muito bem fundamentados. E por isso você pode questionar ou pensar: puxa, mas tudo isso eu já sei. Que tal então avançarmos para o próximo passo? Quando aquilo que está aqui passa para o que está aqui, e do que está aqui passa para as nossas ações. Porque visivelmente vamos notar que nem tudo aquilo que sabemos é aquilo que vivemos. Nem tudo o que praticamos é fruto do nosso entendimento, da nossa experiência com Deus. Portanto, falar novamente aquilo que você já sabe nunca será demais, até que isso se transforme em vida para mim e para você. Sua Bíblia aberta, seu esboço em mãos, sua caneta deve estar aí. Se alguém no domingo passado não esqueceu de devolvê-la ou de colocar de novo, perdoe a gente se ela não tiver, dá uma mexidinha lá embaixo. Talvez a pessoa colocou e deixou cair lá embaixo, no fundo. O couro, desculpa aí quem não trouxe caneta, não tem bolsinho no banco de trás, né? Na cadeira de trás. A gente dá um jeito depois. Mas a igreja congrega-se em koinonia, e é importante a gente definir a palavra koinonia, que no seu significado não é apenas simplesmente dizer que é comunhão. Claro que imediatamente o significado é esse, mas vale pensar que comunhão é algo que gera responsabilidade mútua. Diz assim o nosso esboço: o indivíduo vive da comunhão e para a comunhão. Sua separação da correlação vital da koinonia, ou seja, se você abre mão disso, isso vai destruir sua própria vida e vai perturbar o convívio de todos. Opa!
Você pode ser, então, algo que está perturbando o convívio de todos? Posso. Eu posso ser alguém que no meu modo de viver, na minha maneira de expressar, na maneira de usufruir da minha liberdade, e nós pregamos há 3 domingos atrás sobre o preço da liberdade, no culto da noite de 3 domingos atrás, e muitas vezes ao usufruir a liberdade nós colocamos em xeque a paz, o amor, o equilíbrio, a harmonia nos nossos relacionamentos, porque na medida em que você é um ser inserido em qualquer contexto, você é responsável. E se você abre mão disso, por qualquer motivo, você coloca em risco a sua própria vida e o convívio de todos. Partimos de uma premissa fundamental. Fomos criados para a comunhão. Desde o início de tudo, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus, ao criar todas as coisas e finalmente coroar a sua criação com o homem, pois nós somos a coroa da criação, diz a palavra de Deus, Ele olhou para o homem e percebeu: não é bom que o homem esteja só. E entra no contexto, evidentemente, a formação da família. Deus então estabelece os preceitos para que a família se estabelecesse, se firmasse. Deus então coloca ali os primeiros alicerces do convívio familiar, quando ele diz: portanto, deixará homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma pequena digressão e rápida digressão aqui acerca dos nossos princípios de vida. Casamento é um rompimento. Alguma caneta aí que caiu, né? Barulho de caneta à vontade. Agora tem caneta de sobra para vocês aí, viu? Uma digressão necessária para você recuperar os valores que Deus pensou e sonhou. Família. Quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, Ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, ou seja, que lhe seja páreo, que lhe seja de acordo, que lhe seja semelhante. E depois então ele parte para colocar em ordem as coisas. Portanto, deixará homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Um rompimento para o compromisso. E depois do compromisso, então, diz o texto bíblico em Gênesis 2, e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Este princípio é inviolável, a despeito da modernidade em que vivemos. Deus estabeleceu um padrão. E voltando aqui na primeira frasezinha que nós lemos, se nós abrimos mão disso, nós colocamos em risco a nossa vida e a convivência mútua. E Deus deixou muito claro: você descobre a sua ajudadora, você intenciona com ela uma vida a dois. Para isso você amadurece, deixa a casa de pai e mãe para unir-se a ela em família, e só então está autorizado o relacionamento sexual. Tem gente que insiste em não entender isso. E a prática promíscua do sexo fora do casamento, fora do compromisso, tem destruído lares, destruído sonhos, destruído projetos, destruído vidas. E nós até contamos com a graça de Deus para ir adiante, porque a gente fala assim: Deus depois dá um jeito, Deus não é graça, Deus não é perdão. Mas ninguém olha os tijolos que ficaram jogados para trás. O tempo que foi ultrapassado, os degraus que foram avançados, os sonhos que foram interrompidos. E todos nós precisamos de compromisso, todos nós precisamos de responsabilidade. E Deus deixou muito claro, no começo de tudo, e isto não foi violado pelos tempos. Deus estabeleceu o sexo para ser praticado exclusivamente dentro do casamento e só no casamento. Qualquer coisa que fuja a isso, foge aos nossos ensinamentos, foge aos nossos preceitos, foge à nossa fé, coloca em xeque a nossa comunhão. Voltemos à igreja. Fomos, pois, criados para a comunhão. Não é bom que o homem esteja só, diz a palavra. Ora, se o ser humano já deixa pai e mãe por causa da comunhão matrimonial, dá para você escrever matrimonial aí? Não sei, né? Como eu disse, eu me empolguei nos espacinhos, na quantidade de espacinhos que a gente tem nesse esboço. Mas pensa comigo,
Se o ser humano já deixa pai e mãe por causa da comunhão matrimonial, quanto mais importante deve ser a comunhão que ele recebe por meio de Cristo na nova família. Nós somos a nova família. Nós devemos assumir o compromisso de sermos família, família daqueles que creem. O que nos une, o que nos faz família, não é o DNA mais de pai e mãe. O que nos faz família é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É este sangue que nos une, é este DNA que nos faz uma nova família. Ora, se assumimos o compromisso da comunhão entre homem e mulher e abrimos mão de um relacionamento anterior entre pai e mãe para o compromisso matrimonial, quanto mais devemos assumir o compromisso da comunhão com a nova família daqueles que creem. A premissa da qual partimos é: você faz parte de uma família se crê em Jesus. É isso que os desigrejados, esse termo está crescendo muito na modernidade, ouve-se muito falar nos sem igreja, já falei sobre isso. Os desigrejados que dizem: eu posso ser crente sem ser igreja, eu posso ser crente sem participar da instituição. Nós todos sabemos, e não somos cínicos, sabemos dos problemas da institucionalização da fé, sabemos dos problemas que enfrentamos pela comercialização da fé, somos plenamente conscientes dos desvios que cometemos ao longo da história e nos afastamos do que é ser igreja de verdade. Mas os nossos delitos e as nossas mazelas não põem em xeque aquilo que Deus estabeleceu como sendo o plano ideal de ser igreja. Portanto, os desigrejados continuarão sem razão, porque se dizem crer em Jesus, estão necessariamente inseridos no contexto de uma nova família e não podem abrir mão disso, pois faz parte da fé em Jesus estar inserido e ingressado no seu corpo como igreja. Mas não é o prédio, não é a doutrina, não é a convenção, não é o organismo ou as organizações. Sim, já falamos e temos plena certeza de que não é nada disso. Mas ninguém pode ser igreja só em casa. Ninguém pode ser igreja só diante do pastor que aparece na televisão. Ninguém se diz igreja apenas pelo fato de acompanhar pela internet uma determinada linha de pensamento, um determinado pastor, e muito menos contribuir para qualquer outro programa de televisão. Você não é igreja só porque você paga para algum pastor aparecer na televisão. E tem muita gente achando que pagar dá uma portinha lá no céu. Fomos criados para a comunhão e não podemos abrir mão disso. A comunhão com Cristo nos leva à comunhão com os irmãos por meio da fé. O que move em nós, o que nos motiva a ser igreja, não é o prédio que nos acolhe, pois pode não ser nesse prédio, pode ser embaixo de um galpão, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser numa garagem, pode ser numa sala, pode ser em qualquer lugar. Se nesse lugar estiverem reunidos homens e mulheres que têm em comum a fé em Jesus Cristo, ali está a igreja. Vamos todos juntos ler o que diz Romanos 6,5? Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Estamos unidos, somos parte de um mesmo corpo, temos responsabilidades mútuas e não podemos abrir mão disso. A comunhão não somente, ou não se torna, não surge quando pessoas se tornam participantes de uma coisa. Não é isso que nos faz igreja. Estamos unidos em torno de um propósito, estamos unidos em torno de um objetivo, temos um plano estratégico, temos uma doutrina em comum, temos um entendimento único. Não. Sobretudo, de uma pessoa. Igreja é igreja, pois ela está reunida em torno de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Isso fundamenta a comunhão entre elas, porque pela fé estão todas em Cristo.
É a fé que temos em Jesus que nos faz igreja. E é a partir disto que todas as outras coisas acontecem. Se temos fé em Jesus e o temos como Senhor, o temos como Salvador. E é a partir daí que tudo começa. Toda a igreja acontece a partir desta certeza de que Jesus é o nosso único e comum Salvador. Todos têm um único entendimento: vamos para o céu, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Isto é que nos faz igreja. E agora a igreja acontece. De que maneira a comunhão se viabiliza? De que maneira a comunhão se mostra? De que maneira a comunhão acontece? Primeiramente, a comunhão se torna visível por meio do batismo. Durante algum tempo, algumas pessoas vêm desenvolvendo um entendimento de que a fé é suficiente, mas suficiente a ponto de desprezarem o valor que o batismo tem na experiência da salvação. Evidentemente, não abrimos mão de uma verdade bíblica. É aquela mesma dita por Jesus na cruz a um dos ladrões colocados ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não houve, de fato, o rito do batismo, não houve a classe de catecúmenos, como alguns ainda chamam, né, ou de preparação para o batismo. Não houve a escola bíblica dominical para aquele ladrão, apenas a fé foi suficiente. Mas esta é uma verdade que, ampliada e aprofundada no Novo Testamento, entendemos que o batismo faz parte da experiência da salvação. O Novo Testamento é repleto de doutrina e de ensinamento do quanto o batismo faz parte da nossa experiência com Cristo. Pois diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: quem crer e for, será salvo. Na estrutura da palavra grega, o batismo não está associado a salvação não está associada ao batismo, mas sim ligada como seu sujeito ou objeto direto ali, a coisa ligada é a salvação por meio da fé. Quem crê. Mas quem crê de verdade submete-se ao batismo nas águas. Quem crê de verdade entende que o batismo é uma ordem. Vamos ler todos juntos o que diz Atos 2:41? Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 almas, ou almas na versão anterior. O batismo é concedido unicamente àqueles que ouviram a palavra e lhe responderam pela fé. O batismo é resultado da nossa experiência de entender a palavra de Deus, que nos ensina Jesus como o único caminho, e que voluntariamente deseja o batismo. É importante esta concepção de que ninguém pode se batizar por obrigação, por constrangimento. Por isso nós, como denominação, ou dentro do nosso preceito fundamental da fé, denominada batista, nós não fazemos batismos de crianças, o chamado pé do batismo, porque no Novo Testamento entendemos que o batismo é sempre uma decisão voluntária. A pessoa batizada precisa expressar a sua vontade clara, sem qualquer suspeita, dizendo: eu entendi que o batismo é necessário. O batismo faz parte da minha experiência com Cristo. Foi algo que Ele deixou como legado para a minha vida cristã. Mas, sobretudo, e por consequência, querem ser integrados ou acrescentados à comunhão dos que creem. Batismo é, portanto, a experiência que temos de declarar publicamente que queremos fazer parte da igreja. Agora, há uma coisa importante em relação ao batismo que muitas pessoas ainda não entenderam isso. O batismo não concede fé. Ninguém se batiza para crer mais. Ninguém se batiza para acreditar mais um pouco. Ninguém se batiza
para ser um pouco mais santo. Eu costumo dizer, vocês já repararam que quando eu faço o batismo, eu sempre digo que eu não estou ali imerso ou meio imerso numa água cheia de pecados. Porque as águas do batismo não têm qualquer poder espiritual, sobrenatural de levar pecados de ninguém. Porque nós cremos que os pecados foram levados na cruz. O sangue derramado de Jesus nos purifica de todo o pecado. O batismo, portanto, não concede fé, nem acrescenta nada algo à fé. Não acrescenta absolutamente nada, não lhe torna melhor crente, não lhe torna apto para o próximo degrau na vida cristã, não lhe aperfeiçoa como varão perfeito. O batismo é, antes de qualquer outra experiência, um testemunho da fé. Pois como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, é no batismo que testemunhamos que estamos com Cristo, morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Por isso cremos que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Perdoem-nos todos as outras confissões de fé evangélica e protestante, especialmente os presbiterianos, mas nós entendemos que o batismo bíblico, aquele que a Bíblia ensina, na sua própria etimologia, é o batismo por imersão. Pois a palavra batismo significa imergir, ou seja, mergulhar. O batismo por aspersão, portanto, respeitando-se a fé individual de cada um, não encontra o preceito etimológico no Novo Testamento. Pois a palavra em si significa mergulhar. Eu costumo dizer na classe de batismo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles sobre isso, o pastor Marcos tem dado essas aulas, eu digo que seria uma distorção semelhante a você mandar alguém mergulhar no chuveiro. Impossível. Não se mergulha no chuveiro. Pois o chuveiro tem uma forma de banhar o seu corpo diferente de como banha uma banheira. Na banheira se mergulha. No chuveiro, fica-se debaixo dele. Seria ainda um terceiro tipo de batismo chamado de ablução. Não interessa a você, não. Isso é coisa de doido. Ablução. Mas se você tiver curiosidade em cultura bíblica, não é? Durante muito tempo, em regiões remotas, hoje não existe mais esse tipo de batismo, mas havia o batismo chamado por ablução, em que, diferentemente da aspersão, que é apenas a água aspergida na cabeça do batizado ou do candidato, era como um grande balde, um recipiente jogado por sobre a pessoa, e essa pessoa era banhada com a água do batismo, no modelo do chamado batismo por ablução. Esquisito, né? Mas é bom para você acrescentar conhecimento à sua cultura bíblica, que faz toda a diferença. Para nós, o batismo, pois, é a maneira de testemunhar a nossa fé, de ingressar no corpo de Cristo, de dizer ao mundo que morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida, e é o batismo que evidencia, que torna visível a fé que temos e que nos torna corpo de Cristo em comunhão. A comunhão, portanto, se torna visível por meio do batismo. A comunhão é celebrada por meio da ceia do Senhor. Aqui estão, portanto, os dois elementos essenciais do testemunho da comunhão. Por isso eu disse que comunhão muitas vezes é tão superficializada, porque trata-se de comunhão na superficialidade dos relacionamentos, assim, eu amo, eu abraço, eu dou bom dia, eu dou boa noite. Tudo isso é muito importante, porque crente mal educado é uma tristeza. Crente que não dá bom dia, crente que não saúda o visitante, crente que não olha para o lado e abraça o seu irmão na hora do cumprimento, está faltando alguma coisa. Mas evidentemente pensar em comunhão na superficialidade dos cumprimentos é ignorar o valor fundamental da nossa fé em Cristo, que é a visibilidade da nossa fé e da nossa comunhão por meio do batismo e a celebração. Culminando na celebração da ceia do Senhor, mostramos ao mundo que somos um só corpo em Cristo. Todos juntos, Atos 27, parte A. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Especialmente o livro de Atos, que é o livro que mais registra o modo de viver dos primeiros cristãos.
A ceia do Senhor estava presente em diversos contextos. E, na verdade, não só como nós fazemos, que estabelecemos como um marco, o primeiro domingo do mês. Pela manhã é no nosso calendário o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. No Novo Testamento era um pouquinho mais. Todas as vezes que a igreja se reunia, ela se reunia para celebrar a vida, para cantar a vida, para ouvir a palavra, para ler os testemunhos, para ler as cartas dos apóstolos, mas também para festejar a comunhão. E como eles faziam isso? Em volta de uma mesa, num jantar, num banquete, numa refeição simples. E como era comum na época, toda refeição tinha o pão e tinha o vinho. E Jesus deixou uma herança com eles, um legado. Todas as vezes que vocês se reunirem para celebrar o fato de serem igrejas, igreja de Cristo, e quando vocês forem comer o pão e forem beber o cálice, lembrem-se que isto aqui só foi possível porque eu morri na cruz por vocês. Não como um ritual, mas como um ensejo do dia a dia, do ajuntamento, da convivência, dos filhos brincando juntos, dos risos, das experiências do cotidiano, dos pedidos de oração, das enfermidades compartilhadas, das necessidades materiais divididas. Naquele momento, o povo reunido, a família reunida, tomava o pão e pegava o cálice e dizia assim: que alegria sermos igreja, porque Cristo morreu por nós e derramou o seu sangue para nos dar vida. E entendemos que isto é uma ordem deixada por Jesus Cristo, pois quando serviu a ceia aos seus discípulos naquela noite antes de morrer, Jesus disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. Nela somos levados a lembrar do sacrifício inigualável do amor por nós. Não podemos celebrar a ceia do Senhor sem nos esquecermos de que somos igreja, temos esperança. A razão da nossa vida está no fato de que Jesus morreu na cruz. É o centro da nossa vivência como igreja, é o centro da nossa esperança, é a razão da nossa fé. E todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, devemos remeter o nosso coração a uma gratidão profunda pelo sacrifício inigualável de amor por nós. Por meio dela, por meio da ceia, proclamamos a morte de Jesus como o único caminho para o céu. O apóstolo Paulo deixou essa lição muito clara em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele, de alguma maneira, ali dissecou alguns ensinamentos práticos acerca da ceia do Senhor. E ele diz no finalzinho do seu ensino: porque todas as vezes que vocês estiverem comendo deste pão e bebendo deste cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Portanto, não é apenas um momento de olhar para si, é um momento de olhar para fora. Eu costumo aproveitar aquele momento que, de uma maneira muito prática, nós sempre perguntamos ao auditório: alguém deixou de ser servido? Para identificar se algum dos que foram convidados a sentarem-se à mesa com o Senhor deixaram, por circunstância aí da distribuição, de receberem. Mas eu gosto sempre de pensar que, quando eu faço essa pergunta, a resposta imediata que deve vir à nossa mente é: sim, milhões e milhões de pessoas deixaram de serem servidas, porque ainda não conhecem Jesus como o caminho para o perdão. Isso significa que, quando ceamos, não olhamos apenas para nós mesmos, engordando a nossa fé, engordando a nossa família, engordando a nossa alegria de ser igreja. Mas quando ceamos, devemos olhar para fora, para nos lembrar daqueles que ainda estão vivendo sem esperança. É na ceia que celebramos a alegria e a esperança que temos da vida eterna no céu. Por isso eu creio que, conquanto a ceia deva ser revestida de todo um significado memorial, sim, solene, baseado naquilo que é para nós a reverência diante da morte de Jesus, não pode, não deve ser um momento lúgubre, um momento sombrio, um momento fúnebre.
Não estamos diante da sepultura mais fechada, estamos diante da sepultura aberta. O último encontro com o Senhor Jesus foi quando Ele voltou para os céus e deu-nos uma ordem para testemunhar da fé, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Celebrar a ceia do Senhor é festejar a alegria e a esperança que temos na vida eterna no céu. Mas herdamos isso provavelmente do romanismo, de tornar aquele momento tão introspectivo, tão solene, que quase choramos, e alguns até choramos, parecendo para os que estão de fora que Cristo ainda está morto. Evidentemente que a morte de Cristo nos constrange a lágrimas por sabermos do seu sacrifício inigualável. Mas eu creio que a ceia do Senhor deve reportar para os de fora, deve expressar para os de fora a alegria incontida que temos, a esperança que temos, festejarmos a vida que temos em Jesus. A comunhão, portanto, é celebrada por meio da ceia. Valorizemos o momento da ceia do Senhor, não como um funeral, pois Cristo está vivo, mas valorizemos a ceia do Senhor porque é nela que proclamamos para o mundo a morte de Cristo como o único caminho para o perdão, a única maneira de o homem ter esperança de receber vida. A comunhão é visível por meio do batismo, é celebrada por meio da ceia, e a comunhão é praticada por meio do cuidado terapêutico. Diz assim em Hebreus 10, 24, vamos todos ler o que está em Hebreus 10, 24? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Se pensarmos na comunhão apenas como torná-la visível pelo batismo e torná-la celebrada por meio da ceia, nós ainda estaremos limitando a abrangência e os resultados desta comunhão em nós e por meio de nós. Pois agora chega o momento da responsabilidade que cada um de nós tem diante da cruz de Jesus. Pois a comunhão é colocada em prática por meio do cuidado terapêutico entre nós. Quem cuida de você? Aí você vai pensar, bom, Deus, o Senhor é meu pastor, o pastor, porque Deus colocou um pastor para liderar a igreja. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Pergunto a você, é responsabilidade exclusiva minha de encorajá-los a fazerem o que é certo? É exclusividade minha o privilégio de ensinar, de estimular, de encorajar, de exortar você a fazer o que é certo? Ou pelo que o apóstolo Paulo, pelo que o escritor aos Hebreus, não identificado, o escritor aos Hebreus escreve neste texto, é responsabilidade mútua. Algo que nós perdemos ao longo de toda a nossa história. Comunhão não é a superficialidade dos nossos cumprimentos. Comunhão é a responsabilidade do pastoreio mútuo, em que eu sou responsável por você, tanto quanto você é responsável por mim e todos nós. O cuidado é responsabilidade mútua. Eu fico realmente feliz quando eu vejo que algumas pessoas entre nós lembram-se dos enfermos, lembram-se dos afastados, lembram-se dos que estão faltando, lembram-se dos que têm necessidade. E quando principalmente essas próprias pessoas tomam a iniciativa de irem ao encontro dos que precisam, de visitarem os enfermos, de visitarem os afastados, de lembrarem-se dos que nos deixaram, pois é responsabilidade de todos nós. O cuidado nos protege da apostasia, pois você e eu sabemos quantos de nós, ou quantos que eram de nós, não estão mais conosco. Mas normalmente o que pensamos? Bom, mas é rebanho, é o pastor que tem que ir com a cajada atrás.
Mas quantas vezes as pessoas continuam convivendo com você no trabalho, convivendo com você nos círculos da amizade, indo a almoços, a jantares, e você nem liga pelo fato desta pessoa não estar mais conosco. Apostatou da fé, e você não faz nada por ela. O escritor aos Hebreus lembra os seus leitores de que a responsabilidade em trazer para as boas obras e para o caminho da correção é responsabilidade de todos nós. O cuidado terapêutico, a lembrança dos que estão ao nosso lado, o cuidado com aqueles que estão fracos, o cuidado com aqueles que estão enfermos, o cuidado com aqueles que estão afastados, o cuidado com aqueles que estão tristes, nos ajuda a enfrentar o dia a dia. O cuidado entre nós traz alívio recíproco. A comunhão, portanto, é praticada quando todos nós cuidamos-nos mutuamente. Significa lembrar que o cuidado pastoral mútuo confere encorajamento e desafio a prosseguir no caminho da retidão e da correção. Se pensarmos bem, o Novo Testamento retrata a Igreja de Cristo reunida de casa em casa. A realidade da igreja do Novo Testamento era esporadicamente grandes assembleias, como aquela que aconteceu em Atos 2, que lemos no começo da nossa reflexão, na conversão de quase 3.000 pessoas. Mas o dia a dia da Igreja de Cristo no Novo Testamento eram reuniões de casa em casa, onde pessoas olhavam-se nos olhos, onde pessoas conheciam-se pelo nome. Anteontem, ouvi alguém fazer menção ao meu cuidado. É uma habilidade que eu desenvolvo com muito sacrifício da memória, que é chamar vocês pelo nome. Mas essa habilidade não deveria ser só minha. Esse cuidado é nosso. De você também saber quem está próximo a você, as pessoas que estão juntos e caminham com você, de chamá-las pelo nome, de abraçá-las, de cuidar delas e de dizer com sinceridade de coração: de que maneira posso ser bênção na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que sentia dores de parto. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque eu nem imagino que sejam dores de parto. Só vocês, mulheres que tiveram parto normal, sabem o que isso significa. Mas o apóstolo Paulo faz referência a esta experiência para dizer: eu sinto como se fossem dores de parto até que Cristo seja formado na vida de vocês. Larry Crabb uma vez perguntou para um auditório onde eu estava presente, esta pergunta continua ecoando no meu coração até hoje, eu espero que nunca se apague, quando ele disse: qual foi a última vez que você sentiu dores de parto para ver Cristo formado na vida de outra pessoa? A comunhão, ela é colocada em prática quando nós, por consequência, sentimos dores de parto para ver Cristo formado no nosso irmão. Quando fazemos parte desta obra de exortar, de encorajar e de edificarmos-nos mutuamente no cuidado, no pastoreio, na terapia, juntos, cuidando uns dos outros. Compartilhar, comunhão é, finalmente, ter parte, dar participação e tomar parte. É importante que você reflita nesta afirmação, porque ela é necessariamente abrangente. A igreja que se congrega em koinonia é uma igreja que entende que cada um de nós fomos criados para a comunhão. Partimos da premissa absoluta: Deus nos fez para relacionamentos. Como igreja de Cristo, uma nova família dos que creem, este relacionamento e esta comunhão se torna visível por meio do batismo. É comum a todos nós, nos unifica. A comunhão é celebrada, ela é testemunhada
por meio da ceia do Senhor, quando todo mundo ouve e nos vê celebrando a nossa esperança e a nossa alegria por meio da morte de Cristo na cruz. A comunhão é praticada quando nós nos cuidamos mutuamente, quando nós sentimos a ausência dos que não estão mais, quando nós tomamos a iniciativa e vamos em busca deste que se foi ou que está indo, e nos esforçamos para que ninguém nos deixe. Mas finalmente, é quando você entende que comunhão é integração, é o senso de pertencimento. Tudo o que somos passa por aquilo que você é. Comunhão é finalmente ter parte, dar participação e tomar parte. Portanto, é inadmissível qualquer um de nós dizer: porque essa igreja é isso, aquilo, aquilo. Ah, porque nessa igreja não faz isso, faz aquilo outro. Ah, porque nessa igreja... Quando falamos mal da igreja de Cristo, falamos mal de nós mesmos. Falamos de nós como corpo de Cristo, porque nós temos parte nisso. Nós damos participação a isso. Nós fazemos parte. Somos corpo. E como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, não dá para o olho dizer: eu não faço mais parte desse corpo. O dedo não pode dizer: eu não vou mais fazer a minha parte. Pois senão o corpo se torna aleijado. E se há corpo aleijado, é porque algum membro deixou de fazer a sua parte. E o desafio que nesta manhã eu quero dar a você, é para que você faça, seja e tenha parte nos sonhos desta igreja. Como diz o escritor de Atos, Lucas, no capítulo 2, versos 42 a 47, ele diz assim, que a igreja tinha parte, era parte na palavra e no ensino. Uma igreja interessada em aprender, uma igreja interessada em ir adiante, uma igreja interessada em crescer, uma igreja interessada em se identificar com Jesus. Ontem, quando falava aos novos membros da igreja, no almoço de comunhão, eu dizia a eles: você, como novo membro dessa igreja, tem responsabilidade de prosseguir na palavra, no ensino, na vida cotidiana. Ralph Neighbour diz nos seus livros sobre a igreja em célula, que ele crê firmemente que no Novo Testamento as crianças eram de todos, pois era comum as vivências em vilarejos, em comunidades de casas próximas umas das outras, cercadas por tarefas comuns, cercadas por uma vivência comunitária, em que os filhos entravam de casa em casa, comiam na casa dos outros, dormiam na casa uns dos outros, e era aquela festa da vida. E a motivação não era em torno de uma coisa, não era em torno de um estatuto, não era em torno de um livro qualquer, era fundamentalmente em torno de uma pessoa. Tínhamos Jesus, temos Jesus, e isso nos faz ter uma vida em comum. Na ceia do Senhor, na oração, no testemunho para os que estão de fora. Você, como corpo de Cristo, é parte, tem participação, tem responsabilidade em que nossa igreja seja tudo o que o Novo Testamento nos manda ser. Um povo unido na palavra e no ensino, um povo unido na vida cotidiana, um povo unido na ceia do Senhor, unido na oração, unido no testemunho, pois como diz o versículo 47, e o povo caía na graça de todos. Sabe o que é isso? É o mundo olhar para nós e dar credibilidade à nossa pregação, dar credibilidade à nossa vida, porque é coerente, porque fala da fé, vive a fé. Mas finalmente, a igreja não se resume à comunhão, não é autossuficiente em comunhão e não é suficiente ter comunhão. Porque a partir desse último gancho que eu deixo aqui levantado, que a igreja tem comunhão para dar testemunho para os de fora, é que introduziremos
o nosso próximo estudo, quando veremos que a igreja existe para servir. E no outro domingo, a igreja existe para ser enviada. Que Deus nos abençoe, amados, para sermos a igreja que vive como eclesia, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. E hoje, a partir de agora, a igreja que congrega-se em koinonia, porque fomos criados para a comunhão. Tornamos isto visível por meio do batismo. Celebramos isto como festa espiritual por meio da ceia do Senhor. Este modo de viver é mostrado por meio da maneira como nós nos cuidamos mutuamente e como temos parte, responsáveis que somos de tudo aquilo que a igreja é e naturalmente de tudo aquilo que a igreja faz. Vamos ficar